Hoje nós daremos continuidade à série de mensagens Pecados Intocáveis. Nós estamos tratando a respeito de alguns pecados que infelizmente hoje não são, que são aceitos, né, na sociedade. Estão invadindo a igreja também, né? Com muita naturalidade, muitos pecados são aceitos. O fato de nós estarmos tratando alguns pecados aceitáveis aqui, não tem como objetivo promover uma mudança moralista de comportamento em nós. Mas o meu pedido a Deus é que ocorra uma mudança de coração pelo poder do Espírito Santo. É a graça que nos transforma e é por intermédio da verdade de Deus que nós seremos limpos. Qualquer pessoa que disser que está tentando ser um bom cristão, com os ensinamentos dessa série, já revela de cara que não faz a menor ideia do que é ser cristão. O cristianismo é algo sobre não o que nós fazemos, mas sim algo que é feito por nós em nós. A história da redenção é Deus alcançando o pecador. O cristianismo não é algo sobre nós, sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre aquilo que Deus tem feito. E ao decorrer dessa série de mensagens, Deus levantará o tapete da nossa vida, revelando sujeiras que jamais você imaginará que estará ali. E diante disso, aconselho você simplesmente permitir Deus fazer aquilo que você nunca conseguirá fazer na sua vida. Deixa Deus fazer essa faxina no seu coração. Ao se deparar com a podridão escondidinha lá no seu coração, se alegre, pois o reconhecimento vai nos conduzir a Deus. Nessa noite estarei falando a respeito de um pecado intocável chamado ira. Como já mencionei no domingo passado, fiz algumas considerações, e é muito importante salientar, essa série de mensagens ela não tem como propósito ferir ninguém, e muito menos expor ninguém. Tá? Estou apenas repetindo aquilo que eu já falei na introdução. Tratar a respeito da ira é algo complexo, é algo muito profundo. Portanto, a pregação de hoje ela não tem como propósito esgotar esse tema. Provavelmente, a respeito desse tema, vai faltar muitas coisas. E para nós começarmos, nós precisamos entender o que é a ira. O que é a ira? A ira é uma emoção moral. E prestem bem atenção, a ira é uma emoção moral. Como, por exemplo, ficamos geralmente irados quando uma pessoa que nós amamos está sendo alvo de injustiça. A ira diz: isso é errado. Quando ela se manifesta assim, a ira é boa. A ira é justa. A ira justa, ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia, não sei se todos sabem, mas o Deus que nós servimos é o personagem mais irado. No entanto, ele é o mais irado precisamente porque ele também é o mais amoroso de toda a Escritura. Amar profundamente é estar profundamente irado quando as pessoas que nós amamos estão sendo injustiçadas. A Bíblia toda fala de um Deus que está irado. E em específico, eu gostaria de compartilhar apenas um versículo para confirmar isso, que é Romanos capítulo 1, versículo 18. A palavra diz assim, preste bem atenção: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Como podemos ver, a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça. O nosso Deus, ele não se alegra com a injustiça, pelo contrário, ele se ira. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, todos manifestam também a ira. Porém, com um detalhe: Deus manifesta a ira de modo santo, puro, correto. Enquanto a humanidade, com o problema do pecado, manifesta a sua ira de modo pecaminoso, com motivações erradas. O pecado manchou a manifestação da nossa ira. Portanto, todas as vezes que a nossa ira, ela entra em ação, em sua grande maioria, esta ira vem com vestígios do pecado. E algo muito importante falar, é que toda a humanidade tem esta emoção dentro de si, chamada ira.
Porém, existem duas maneiras de manifestá-la. A primeira forma de manifestá-la é a maneira justa. A ira justa, ela é centrada em Deus e na sua vontade, e não em mim e nem em minha vontade. A ira justa, ela é sempre regida do autocontrole, autodomínio. Nunca nos faz perder a cabeça ou agir de modo vingativo. A ira justa é aquela que foca nas injustiças. Presta bem atenção. A ira justa é aquela que foca nas injustiças e não nas pessoas. A segunda forma da ira se manifestar é de maneira pecaminosa. É aquela que, em vez de focar na impiedade, ela tem como alvo pessoas. Por isso ela é sempre manifestada com agressividade, seja oral ou física, ou por violência. O seu padrão de justiça é sempre da mesma, é sempre da pessoa, e não de Deus. Ela é sempre manifestada em arrogância, com egoísmo e orgulho. A ira pecaminosa, por muitas pessoas, ela é aceita de maneira natural, com maior normalidade. Pois quando ela é manifestada, ela enfatiza o erro da outra pessoa, justificando suas próprias ações. Por isso, ela é encarada como um pecado aceitável, algo natural da sociedade. Como, por exemplo, Dona Florinda, a mãe do Kiko. Uma viúva muito conhecida por todos como uma mulher que gosta de tudo muito limpo, tudo muito bem organizado. A Dona Florinda é uma pessoa correta, uma pessoa justa. O amor da sua vida é o seu filho Kiko, o seu tesouro. Todo mundo conhece, né? Certo dia, a Dona Florinda disse ao seu filho Kiko: filho, irei na casa da sua tia. E presta bem atenção, Kiko. Daqui a pouco eu volto, se comporte, tesouro. Como de praxe, Dona Florinda deixou a casa toda limpa, toda organizada. O Kiko estava brincando com o Chaves no pátio e tiveram uma ideia: vamos fazer um bolo. O Chaves na hora topou, tô dentro. Mas eles não sabiam fazer um bolo. Então eles tiveram uma ideia brilhante: vamos chamar o Seu Madruga e a Chiquinha. Agora imagine comigo, Seu Madruga, o Chaves, o Kiko e a Chiquinha tentando fazer o bolo. Já sabe o resultado. A cozinha da Dona Florinda virou uma sujeira, uma nojeira. Quando a Dona Florinda voltou do passeio, ela se deparou com a casa toda suja, imunda. E o resultado disso foi Dona Florinda furiosa, proferindo palavras pesadas e críticas duras contra o Seu Madruga, contra o Chaves e contra a Chiquinha. O Chaves e a Chiquinha, assustado, sumiram. Quando o Seu Madruga tentou se justificar, dizendo que ele estava apenas tentando ajudar o Kiko, o Seu Madruga ficou bravo e beliscou o Kiko. Seu Madruga tocou no tesouro da Dona Florinda, ou seja, tocou no amor da Dona Florinda. A Dona Florinda ficou tão brava que deu um tapa no rosto do Seu Madruga. E ela, olhando para o Kiko, disse: já falei para você, não se misture com essa gentalha. Kiko respondeu: sim, mamãe. E bateu no peito: gentalha, gentalha, gentalha. Naquele momento chegou o professor Girafales. Vendo toda aquela cena, ele todo calmo diz a Dona Florinda: calma, amor, vim trazer esse humilde presente. Você não deveria ter agido dessa maneira, você está errada. Dona Florinda, furiosa, respondeu: não estou errada. Estou apenas defendendo aquilo que é correto, aquilo que é justo. Você acha certo eu passar o dia todo limpando a minha casa e de repente encontrar essa casa imunda? Não tenho sangue de barata como você, seu banana. Preste bem atenção. A Dona Florinda, ela é uma mulher correta, organizada, uma mulher limpa. Nos dias atuais, uma mulher virtuosa. Seu Madruga estava errado? Claro que sim. Mas qual foi o erro da Dona Florinda? Ter ficado irada? Não. Mas como ela manifestou a sua ira? O pecado de outra pessoa não justifica o nosso pecado.
Existem momentos que nós devemos defender o que é certo. Contudo, não devemos pecar durante o processo. Dona Florinda estava correndo um grande risco. Pois existe um perigo quando nós estamos certos. Pois estar certo sobre o pecado da outra pessoa nos cega facilmente para o nosso próprio pecado. O perigo da Dona Florinda está em sua virtude. Ela era uma pessoa correta, limpa, organizada, diria sistemática. Porém, por detrás dessas virtudes, estava a ira pecaminosa. Dona Florinda, ela focou na sua virtude. Pois ela sempre dizia, e todos lembram, não se misture com essa gentalha. É uma declaração de superioridade moral, de alguém que se coloca acima. Dona Florinda também focou na pessoa do seu Madruga, e não no seu erro. Para Dona Florinda manifestar a sua ira desta maneira, era algo aceitável aos seus olhos. Pois ela havia sido injustiçada, no sentido de desrespeito com o seu trabalho do lar, com o seu serviço na sua casa. Portanto, em todos os momentos, ela sempre estava irada com alguma coisa. E o perigo do pecado da ira é por ela ser justificável. Portanto, muitos tratam com normalidade o pecado da ira, pois a ira vem com um senso de justiça, um senso de defesa, como por exemplo, quem nunca falou ou ouviu alguém dizer assim, eu sou uma pessoa super tranquila, mas não pisa no meu calo não, senão vai dar ruim. Na visão dessa pessoa que declara isso, reagir com ira contra a pessoa que pisou no seu calo é algo aceitável. Em sua visão, quem não agir assim é um bobo. Na visão desta pessoa, a ira parece tão certa, tão nobre. E olha que interessante, a ira, ela é justificável, porque ela é uma emoção que flui do amor, também da justiça. Mas nem sempre nós manifestamos a ira de maneira adequada. O fato de nós reagirmos ao pecado real de outra pessoa não torna a nossa ira necessariamente correta. A ira da Dona Florinda foi movida pelo amor e pela justiça. Ela se enfureceu por aquilo que ela ama, a sua casa limpa. De repente, completamente suja. O seu filho Kiko sendo maltratado. Na visão da Dona Florinda, ela estava no seu direito. E quando a pessoa se sente profundamente certa, é extremamente difícil ela dar um passo atrás e dizer, peraí, talvez eu esteja errada. Por isso ela não aceitou, quando o professor Girafales falou, você está errada. Entretanto, existem mais duas coisas que causam a nossa ira pecaminosa. Ou seja, desarma os gatilhos para que essa ira pecaminosa ela seja manifesta. A primeira causa é o orgulho. Como, por exemplo, ficamos irados quando não conseguimos o que queremos. Ficamos irados quando chega ao nosso conhecimento uma fofoca que nos deprecia, que fala mal da gente. E por que nós ficamos bravos? Por causa do nosso orgulho. A segunda causa é o egoísmo, como por exemplo, imagina eu aqui na PIB. O pastor, ficando furioso, e o motivo da minha fúria é porque em uma reunião eu encontrei uma oposição à minha opinião. A coisa tem que ser feita do meu jeito. Olha o egoísmo em ação. O que precisamos refletir é se a nossa ira está servindo de maneira construtiva aos propósitos redentores de Jesus Cristo, de Deus, ou está servindo de forma destrutiva para a nossa própria agenda. A ira, mais do que qualquer outra emoção, toda vez que nós ficamos irados, ela exige ser satisfeita. A ira busca justiça sempre. Todos nós já vimos a ira em ação. Ela motiva a criança pequena a gritar ou bater em outra por causa de um brinquedo. E o pior,
é que sempre tem um pai tentando justificar a ilha do filho que agrediu a outra criança, dizendo assim: esta criança não deveria ter tirado isso da mão do meu filho. Quando o pai fala isso, é como se o pai estivesse dizendo assim: viu, continua assim com o seu egoísmo, parabéns. O pai não enxerga aquilo como pecado. Ao contrário disso, ele enxerga isso como bravura. O meu filho é bravo, o meu filho é macho. Ele comemora, ele celebra a violência do seu filho. Uma grande dificuldade em nós nos enxergarmos como pessoas iradas é porque as pessoas iradas quase nunca sabem que são iradas. Isso faz sentido se nós pensarmos assim: a ira pecaminosa diz que eu estou certo e você está errado. Quando nós nos sentimos profundamente certo, é extremamente difícil reconhecer o nosso erro. As pessoas que ficam iradas têm grande dificuldade em perceber as suas falhas, pois estar certo sobre o pecado da outra pessoa cega ela de maneira fácil. Então fica fácil enxergar o cisco do meu próximo e não enxergar a trave que está no meu olho. E eu convido a vocês a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 26, 27, depois nós vamos ler o 31 e o 32. Eu peço que você se coloque de pé. Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 27, depois vamos ler o 31 ao 32. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Presta bem atenção na leitura. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja em Éfeso. Nesses versículos vemos o apóstolo Paulo tratando a ira e seus efeitos e também mostrando uma solução à igreja contra a ira pecaminosa. Um dos objetivos do apóstolo Paulo, ao enviar essa carta à igreja, era trabalhar a unidade da igreja. Portanto, era de extrema importância ele arrancar as raízes da ira do seio da igreja. Não sei se todos notaram, mas ele começa no versículo 26 falando: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, nós iremos ficar irados. Mas o ponto é, como manifestaremos esta ira? Farei uma confissão a vocês. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Um tempo atrás, eu estava aconselhando um irmão. Esse irmão me confessou que o seu pecado era o da ira. E ele estava relatando a mim que isso estava fazendo muito mal a ele e a sua família. Naquele momento que ele confessava, eu pensei comigo no momento da confissão: puxa, graças a Deus, com esse pecado eu não luto. Porém, essa semana agora, Deus permitiu acontecer algo em minha vida, usando de uma situação. Deus levantou literalmente o tapete da minha vida e mostrou que lá no fundinho do meu coração estava o pecado da ira. Foi através de uma situação que Deus revelou este pecado em mim. Até então eu estava convencido de que eu era uma pessoa livre da ira pecaminosa. Essa semana, minha esposa, sem motivos nenhum, me maltratou no telefone, desligando o telefone na minha cara.
Naquele momento eu fiquei muito furioso. Muito furioso. Por que eu fiquei irado? Porque eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Eu fui injustiçado. E a injustiça desengatilhou algo que havia dentro do meu coração. E no momento da ira, eu tinha duas opções: ir a Cristo ou ir ao pecado. E naquele momento eu confesso para vocês que eu abracei o pecado. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. E olha que interessante. Tem pessoas que na hora da ira, ela extravasa. Ela exterioriza com palavras agressivas, maldosas. O seu semblante transforma, muda. Preste bem atenção. Mas no meu caso, eu irado, as pessoas que estavam em minha volta nem percebeu. Sabe por quê? Porque eu escondi os meus sentimentos. E esse esconder se chama ressentimento. Eu internalizei a ira em forma de ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é a ira guardada no peito. Ela brota no coração da pessoa que foi maltratada. E assim você começa a alimentar essa ira, que vai se inflamando, esse ressentimento. Ele se inflama, transformando em amargura. Chegando em minha casa, a minha esposa reconheceu o seu pecado e me procurou pedindo perdão. Minha esposa havia ficado nervosa porque havia acabado a energia e com isso ela perdeu sua consulta médica. Fazia 40 dias que ela estava naquela expectativa, esperando essa consulta. Quando de repente acabou a energia e ela perdeu essa consulta. E um detalhe muito importante. Eu sabia que a CPFL não forneceria energia naquele dia. Eu acabei esquecendo de avisá-la. Hoje, conversando com ela, eu fiz uma confissão com ela. Eu disse para ela que, embora naquele momento, quando ela pediu perdão, eu aceitasse o perdão, eu não havia perdoado de verdade. Eu já estava pensando como eu estaria aqui pregando na ceia. Um coração desta maneira. Pois devido à injustiça recebida, a ira, ela deu suas caras e não me permitiu perdoar. Irmãos, eu já passei por coisas piores nessa vida. Eu já fui humilhado, já fui caluniado, já fui injustiçado. E foram situações bem piores do que eu passei com a minha esposa essa semana. Nós estamos juntos 19 anos. Nós sempre nos demos bem. Mas essa semana eu fui ferido. Hoje eu não iria pregar. Estava tudo certo para ser outra pessoa. Mas na sexta-feira eu recebi uma mensagem dizendo: Rafa, tive alguns problemas e não vou poder pregar. Quando eu recebi essa mensagem, eu entendi que Deus em sua soberania estava me conduzindo ao arrependimento. E eu fiquei aflito. Deus estava dizendo no meu coração: você vai pregar sobre a ira. No momento em que eu recebi aquela mensagem, eu vi a mão de Deus. Irmãos, eu fui ferido de uma maneira, a ponto de não querer estar do lado da pessoa que eu amo. Mais uma vez Deus disse ao meu coração: o perdão verdadeiro, ele resulta em um relacionamento restaurado. Hoje eu perguntei para minha esposa, por que ela agiu daquela maneira? Irmãos, ela nunca fez isso. Nunca. E eu refletindo, conversando com ela, eu falei que eu estaria expondo isso. Por quê? Porque eu tenho plena convicção que foi Deus que permitiu ela agir daquela maneira, com um propósito. Preste bem atenção. É muito fácil diagnosticar uma pessoa irada quando ela exterioriza, quando ela extravasa. Agora vocês olhando para mim, sempre calmo. Alguém que dificilmente altera a sua voz. Tenho certeza que dificilmente alguém acreditaria ou pensaria que eu, o pastor de vocês,
estaria em algum momento irado. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Deus permitiu uma situação simples, sem motivos, que era só reagendar a consulta e está resolvido. Mas Deus permitiu uma situação para levantar o tapete da minha vida e revelar um pecado que estava adormecido dentro de mim. Falei para minha esposa hoje, Deus tinha um propósito nisso. O problema não é você. O problema é eu. Quantas pessoas como eu, com um semblante de manso, de fala calma, carregam consigo uma ira pecaminosa no peito, ardendo em amargura, adoecendo por causa da amargura, e olhando para o cisco do seu irmão e falando, ele está irado, enquanto dentro do seu coração tem uma trave. Mas nós não enxergamos. Está tudo bem entre nós. Eu glorifico a Deus. E vocês vão entender, no final da mensagem, como é importante compreender a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus, e olhem para mim, a soberania de Deus, ela cura, ela transforma. E isso que eu estou fazendo a vocês, é uma maneira também de ensinar a igreja que na nossa caminhada cristã é importante confessar os nossos pecados, mesmo que seja difícil, mesmo que te humilhe. No início da série de mensagens eu falei que Deus levantaria o tapete e começou por mim. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Não basta confessar, é necessário abandonar, para que a gente possa encontrar misericórdia. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto, diante de tudo que eu falei para vocês, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E olha que ponto maravilhoso, para serem curados. Só existe cura quando há confissão. Só existe cura quando há oração. Pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesso que naquele momento eu dei lugar ao diabo, como Pedro também deu certa vez. Versículo 27, o apóstolo Paulo fala, e não dei lugar ao diabo. E quando eu li essa passagem, esse versículo me fez lembrar de Caim. Caim foi alguém que armazenou a ira no coração. A atitude minha foi a mesma atitude de Caim. Fazer isso é dar lugar ao diabo. E o diabo, ele é um perito em... Eu diria que ele é um perito em plantar ervas daninhas. Talvez você pense assim, nossa, que comparação, pastor. Caim matou o seu irmão Abel. Talvez você tenha pensado assim, que comparação, mas aí que está o problema. Muitos acreditam que a ira só se torna um pecado quando ela evolui para um assassinato, para a violência. E não quando alguém pisa no seu calo do seu pé e você, como o certo da história, assassina aquela pessoa em pensamentos, ou verbaliza palavras que o ferem. Não importa se você matou fisicamente ou matou em pensamento, o pecado é o mesmo. O pecado quebra a lei de Deus, o pecado despreza Deus. Olha que em Gênesis capítulo 4, do versículo 6 a 8 fala. Deus, ele fala assim para Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou.
Olha que interessante, Caim fala assim para Abel: vamos ao campo. Nós temos uma impressão que ele ainda teve algum tempo para refletir sobre a ira. Ele teve sim algum tempo para refletir sobre aquela ira que estava no seu coração. Ele poderia contê-la, mas Caim não fez assim. E note que Deus estava alertando a Caim: o pecado da ira está à tua porta. Você está alimentando este pecado no seu coração. Você está alimentando esse pecado contra o seu irmão. Estou te dando um conselho, Caim. Domina ele. E a Bíblia nos fala que Caim não deu ouvidos. Algumas pessoas podem não consumar o pecado da ira através de uma atitude tão cruel como Caim teve com seu irmão. Mas a ira vem acompanhada de outras atitudes ruins. Em Efésios capítulo 4, no versículo 31 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele fala assim à igreja: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Irmãos, geralmente a ira, ela se manifesta com gritaria e calúnia. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele coloca a ira praticamente no centro desse versículo e fala: ira, gritaria e calúnia. Quando nós não exterioriza isso é colocado para dentro, como ressentimento que se transforma em amargura. A amargura é sempre uma reação ao longo prazo. É algo que nós vamos alimentando, vamos regando, e aquilo vai criando raízes. Portanto, a ira precisa ser arrancada com raiz tudo. Essa ira pecaminosa. Certa vez um pai de um garoto achou que o líder não soube lidar com alguma situação. Em vez de esse pai tentar resolver essa questão, ele ficou irado. E começou a alimentar aquilo contra um líder. E a consequência foi ele ficar amargurado. E nas palavras do pastor, ele se consumia em amargura. O pai disse ao pastor: eu perdoei aquele irmão, mas eu não quero papo com ele. Uma situação dessa, um posicionamento desse, é evidente que ele não perdoou. Como eu já falei, o perdão verdadeiro resulta em um relacionamento restaurado. O pai daquele garoto estava consumido pela amargura, porém a sua cegueira não permitia ele enxergar. Tudo que esse pai enxergava era o erro cometido pelo líder. E o pai continuou alimentando a amargura. A amargura, ela causa perturbação. A amargura, ela contamina. Por isso que o apóstolo Paulo ele foi enfático: se livrem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E ele continua falando assim no versículo 32, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ele fala isso porque a ira ela não se acomoda. Se ela não for cortada na raiz, ela se transforma em amargura, ela se transforma em hostilidade, se transforma em vingança. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, em outras palavras, resolva. Não vai deitar, dormir com isso no seu coração. Então, como lidar com a ira? Antes que ela produza essas ervas daninhas dentro do nosso coração, essas ervas nocivas. Como podemos lidar? Como podemos lutar contra isso? Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Deus ele não tenta ninguém a pecar, mas Ele permite sermos provados. E Ele faz isso com objetivo. E foi exatamente isso que eu experimentei essa semana. A soberania de Deus sobre a minha vida, para que eu fique mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus, permitir provações na nossa vida. Quando os irmãos de José pecaram de modo grave contra ele, tentaram matar José do Egito.
E assim resolveram vender ele para a escravidão. José ele não ficou amargurado. E olha o que ele fala em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Esta fala de José já era quando ele era o governador do Egito. José tinha motivos para estar irado contra os seus irmãos. José tinha motivos para tentar matar os seus irmãos, se vingar dos seus irmãos, porque eles tentaram matar a José. Uma pessoa irada, com uma ira pecaminosa, com certeza, sem sombra de dúvida, ia planejar uma vingança contra aqueles homens, ia os castigar de alguma maneira. Mas veja o que José fala. Gênesis capítulo 50, versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Irmãos, essa fala é muito importante. Estaria eu no lugar de Deus? É exatamente isso que a ira pecaminosa faz. Ela nos coloca no lugar de Deus. Eu estou correto. E, portanto, você merece a punição. José compreendia que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Crer de coração na soberania de Deus, ela deve ser a primeira defesa nossa contra a tentação de permitir que a ira pecaminosa domine o nosso coração, domine os nossos pensamentos, as nossas emoções. Hoje, quando eu perguntei para minha esposa o porquê ela fez isso, é porque de fato eu estava refletindo sobre a soberania de Deus. Eu falei, como Deus é incrível. Como Deus é maravilhoso. Se quero mesmo lidar com a tentação, precisamos lembrarmos do que as atitudes de outras pessoas que despertam a nossa ira, elas estão sob controle absoluto de Deus. Embora as atitudes sejam erradas, Deus usará em seu benefício. Como José falou isso aos seus irmãos no versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Talvez nunca saibamos porque Deus permitiu uma situação que fez despertar a nossa ira. Importa saber que por mais difícil que seja o momento e por mais forte que seja a tentação de querer explodir em ira, Deus tem o nosso bem em vista. E nós precisamos refletir com seriedade a respeito dessa verdade, a respeito da soberania de Deus. Não basta saber apenas intelectualmente sobre a soberania de Deus. É necessário pegar essa soberania de Deus e colocar em prática na nossa vida. Esse é o primeiro passo para a gente desarmar a ira. Em segundo lugar, nós devemos pedir para que Deus nos capacite em um crescimento em amor. Nós precisamos crescer em amor. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, Pedro ele vai dizer assim à igreja: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Ele está dizendo a uma igreja que estava sofrendo de maneira injusta. Pedro está dizendo que o amor nos capacita a ignorar um monte de atitudes erradas de outras pessoas contra nós. Se alguém nos esnoba, nos humilha, nos envergonha, nos aborrece, o amor nos capacita a superar tudo isso. O amor que ignora as ofensas, ele não aparece do nada. Ele é resultado da nossa total dependência do Espírito Santo. Isso não é capacidade humana, é departamento divino, vem de Deus. Em terceiro lugar,
Nós precisamos aprender a perdoar, como Deus tem nos perdoado. A base para perdoar uns aos outros é olhar para o perdão recebido de Deus. O perdão que Deus nos ofereceu. Nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados imensamente. Não há nada que possam fazer nesse mundo que se chegue no patamar daquilo que foi feito com o Filho de Deus. Deus pagou um alto preço ao nos perdoar, porque isso custou a vida do seu próprio Filho. Quando o apóstolo Paulo ele está instruindo a igreja, é maravilhoso, porque ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quando nós pecamos, nós quebramos a lei de Deus, nós desprezamos a Deus. E eu gostaria de finalizar usando uma ilustração do pastor Jerry. Ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: se eu derramar tinta escura num tapete que você comprou num brechó, em um brechó qualquer, quem nunca entrou num brechó? Derrubou a tinta no tapete comprado no brechó. Você vai olhar para aquilo e falar: puxa, foi mal. Mas se você derramar o mesmo tipo de tinta num tapete persa, caríssimo, aí você vai olhar para aquele tapete e vai chorar e vai dizer: puxa, aí foi ruim demais. Por quê? O ato de derramar a tinta é o mesmo. A tinta é a mesma. Porém, existe uma enorme diferença entre os preços do tapete. Tapete de um brechó e o tapete de uma qualidade persa. O tamanho do estrago não é determinado pelo tamanho das manchas de tinta, e sim pelos respectivos valores de cada um. E essa ilustração desse pastor é maravilhosa por quê? Porque é desta maneira que nós devemos avaliar nosso pecado contra Deus. Cada pecado que cometemos, não importa o seu valor aos nossos olhos, ela é uma agressão à glória infinita de Deus. Então nós precisamos refletir. E que nesta noite Deus possa trabalhar no nosso coração. Que Deus possa continuar levantando o tapete do nosso coração, da nossa vida. E revelando quem de fato nós somos. E quando você se deparar, como eu me deparei, com aquele pecado, fique feliz. Fique feliz. E corra para os braços de Cristo. Amém? Eu gostaria de estar orando pela sua vida. Orando pela igreja. Orando por aqueles que nos assistem. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos porque por meio do sacrifício do seu Filho amado na cruz, o Senhor nos capacitou por meio do Espírito Santo a perdoar. Deus, nós te agradecemos porque a cada situação que ocorre na nossa vida, quando nós paramos para refletir, nós vemos o teu dedo, nós vemos a tua mão. E isso é maravilhoso porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, tudo tem cooperado para um propósito.
E o propósito é único. Semos semelhantes à imagem do teu Filho amado. Deus, o teu amor nos constrange. Deus, o teu amor é incalculável. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor, por meio da tua palavra, tem demonstrado um amor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Deus, pelas circunstâncias que o Senhor tem proporcionado nós vivemos. Pois a cada situação que o Senhor tem permitido, nós temos experimentado do teu carinho, do teu cuidado, do teu amor. Deus, tu és incrível. Deus, como tu és maravilhoso. Deus, da mesma maneira que o Senhor trabalhou, tem trabalhado no meu coração. Deus, a cada vida que aqui está, a cada vida que me assiste, eles possam experimentar isso. Que não seja algo apenas de ouvir, mas de sentir isso na pele e viver. Deus, eu sei que foi necessário eu sentir isso dentro de mim, para que eu pudesse elaborar essa pregação dessa noite. Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu tenho visto a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre essa igreja, Pai. Que o Senhor, com a tua mão poderosa, continue nos sustentando, ó Pai, e continue nos revelando quem de fato nós somos. Deus, e que essa graça maravilhosa, ela continue moldando, mudando, transformando o nosso coração. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, Deus. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.